Olá, meus queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, a tua família, tá bom? E que esta palavra possa impactar o seu coração e ser um divisor de águas para o teu ministério. A pergunta aqui é: existe ministério profético, existe profeta no Novo Testamento, na Nova Aliança? Então é isso que nós vamos entrar esse assunto, e eu convido você aqui, em poucos minutos, né? Você não vai gastar seu tempo, você vai estar investindo aí seu tempo, alguns minutos só para trazer aqui para você um direcionamento, tirar dúvida do teu coração. Desde já peço que você curte nosso canal, se inscreve, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá ok, meus queridos? Veja bem, no antiga aliança, eu não vou falar velho, porque a Bíblia não envelhece, né? Billy Graham, um dos maiores evangelistas que pisou sobre essa terra, diz que a Bíblia, ela é o jornal, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia não envelhece, não é verdade? Então, na antiga aliança, existia profetas e existia o ministério profético. Então preste bem atenção. Abraão foi profeta, Moisés foi profeta, mas o ministério profético iniciou com o profeta Samuel. Então, o profeta Samuel, ele exercia um ministério profético. Então, existiam homens proféticos, mas esse ministério iniciou ali com o profeta Samuel, e nós vamos ver muitos profetas. Profetas que profetizou no norte, profetas que profetizou no sul. Na verdade, existia profeta das nações, existia profetas locais. Mas, irmão Paulo, esses profetas aí não existem mais? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não vou aqui dar a minha sugestão, eu não vou aqui trazer para você aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia diz. Então vamos na nova aliança. Vamos naquele que pregou para os gentios, o pregador dos gentios, o apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, capítulo 3, olha o que ele vai falar de Jesus. Presta bem atenção. Pelo que diz, subindo ao alto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Perdão, capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi Jesus que fez isso. Ora, e isto, ele subiu e senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele está falando de Jesus, tá bom? Jesus, ao cumprir sua missão na terra, né, entregando a sua vida, Paulo vai relatar o que ele fez. Agora, olha o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja bem, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo está dizendo, esses 5 ministérios foi dado pelo Senhor Jesus Cristo aos homens para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ele está falando para a igreja. Então, existe profetas, existe apóstolos no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar de profetas, a Bíblia vai falar de profetisas, mulheres que profetizavam. Agora veja bem, precisamos entender qual era a função do profeta no Antigo e qual é a função do profeta no Novo Testamento. Profeta não é só aquele que profetiza. Tem muitas pessoas que têm o dom de profetizar, mas não é profeta. Então, o que é um profeta? No Antigo Testamento, o que o sacerdote fazia? Pegava a condição do homem e levava até Deus. O profeta pegava de Deus e trazia para o homem, não era assim? Então, o profeta trazia de Deus a direção, o direcionamento. Então, todas as pessoas, né, muitos reinos, muitas províncias, cidades, eram guiados por profetas. O profeta vinha, trazia o recado, vinha, chamava o povo para o sacrifício, vinha, dava direcionamento.
Então os profetas do Antigo Testamento direcionavam o povo, guiavam o povo, né? Eles dirigiam o povo. Hoje, Paulo vai escrever aos Romanos que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus hoje não são mais dirigidos por profetas, são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, quando um profeta vem, irmão Paulo, o que ele faz? Um profeta ou alguém que traz uma profecia, ele confirma aquilo que o Espírito Santo já falou no teu espírito. Então, primeiro ele fala aqui, o profeta confirma. Agora, um profeta verdadeiro no Novo Testamento, que tem um chamado profético, qual que é a função dele? Alinhar o coração do povo com a palavra. Por quê? Ele já trouxe, Jesus já trouxe a palavra. O verbo se fez carne, ele é a palavra. Agora o profeta pega a palavra, pega o homem e alinha o coração dele com a palavra. Entendeu? Então no Antigo Testamento o profeta trazia a palavra de Deus para o seu povo. Agora a palavra já veio. Então ele alinha o coração do povo com a palavra. Então se esse homem deixa você dependente dele, com revelações, profecia, isso não é profeta. Ele tem dons de profecia, tem revelações, mas profeta alinha você com a palavra. O profeta direciona você com a palavra. Se o profeta deixa você na mão dele, comendo na mão dele, só ele profetiza, só ele prega, só ele expulsa demônio, só ele cura, só ele faz, está errado. O homem de Deus, um profeta verdadeiro, ele alinha você com a palavra, ele te ensina a expulsar demônio, ele te ensina a curar, ele te ensina a libertar, ele te ensina a pregar. Isso é um profeta de Deus. Profetas, eles são muito perseguidos no Antigo Testamento e são perseguidos no Novo. Espíritos jezabélicos, isso aqui não é assunto para hoje, mas espíritos jezabélicos odeiam profetas. Por quê? Profetas e mestres são duas pessoas muito perseguidas. Por quê? Porque eles alinham o coração do povo com a palavra de Deus. Então, o que vai fazer um profeta? Ele vai pegar você com essa palavra, que é o verbo, que se fez carne. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele se fez carne. Né? 3 são que testificam no céu. E João vai dizer, o Pai, a palavra e o Espírito. Jesus é a palavra. Então, hoje o profeta pega e te alinha com a palavra. Quando uma pessoa chega aqui para mim e fala assim, eu quero um conselho seu, meu ou da palavra? Eu não dou conselho meu. Conselho meu é humano, raso, vazio. Eu dou conselho dentro da palavra. Isso é um profeta. Que ensina as pessoas a jejuarem, que ensina as pessoas a orarem, que ensina as pessoas a santificar a sua vida, que ensina as pessoas a agradar a Deus, a obedecer a palavra. Isso é um profeta de Deus. Ele tem esse poder de alinhar o homem com a palavra de Deus. E aí você começa a viver tudo aquilo que eu vivo. Todos os sinais que eu carrego, os mantos que eu carrego, você começa a carregar, assim como Elias fez com Eliseu. Então só uma palhinha para abrir seu entendimento. Se esse profeta que você acredita que ele é profeta, ele só profetiza e revela, não, ele só tem dons. O verdadeiro profeta, ele alinha o homem com o coração de Deus. Então, espero que essa palavra possa ser libertadora para você. Não confunda uma pessoa que revela e entrega a profecia com um profeta. Ele tem dons de profecia. Tá ok, meus queridos? Forte abraço, beijão no coração e espero que essa simples palavra possa ser libertadora para o teu coração. Deus abençoe.